Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Simbramef e o tema de hoje vai ser aleitamento materno. Então a gente vai passar informações para vocês também acerca do aleitamento materno, principalmente falando sobre a importância e os benefícios do aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida do bebê. Então, como que uma gestante pode se preparar para amamentar? Então, é importante que a mulher tire suas dúvidas, tenha esclarecimento acerca do assunto, para que quando chegue o momento da amamentação, ela possa fazer isso sem maiores preocupações, sem ansiedade e que seja um momento prazeroso, tanto para ela quanto para o seu filho. E que nesse momento eles possam melhorar, que eles possam fortalecer o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. Já que a amamentação é uma estratégia natural do vínculo mãe e bebê. É um momento em que o bebê se sente protegido, se sente emocionalmente próximo da mãe. Além do que, durante a amamentação, o campo visual do bebê é a mãe dele. Então, nesse momento, ele se sente protegido, se sente acolhido e se sente próximo de alguém que ele pode confiar. Também é importante que, para essa preparação da mãe, para esse esclarecimento e para que as dúvidas sejam respondidas, que os profissionais possam fornecer um suporte ativo. Ou seja, nós profissionais da saúde não precisamos esperar que apenas a mulher chegue com dúvidas, com preocupações, com ansiedade a respeito desse momento da amamentação. É importante também que nós possamos levar até elas informação, que nós possamos levar esclarecimento, falar sobre os benefícios e sobre as vantagens, sem esperar que elas cheguem nos procurando. Então, o aleitamento materno, ele pode ser dividido de várias formas, né? Ele pode ser exclusivo, ele pode ser complementado, pode ser misto, parcial, e aqui eu vou explicar para vocês a definição de cada um desses. Então, o que é o aleitamento materno exclusivo? Aleitamento materno exclusivo é quando o bebê se alimenta apenas do leite materno, sendo que esse leite, ele pode se alimentar direto do seio da mãe, como também pode ser um leite que foi retirado manualmente e que foi conservado para uma posterior utilização. Contudo, a única fonte alimentar do bebê tem que ser o leite materno. Só que ele também pode fazer uso de vitaminas, minerais, medicamentos e soro fisiológico. É importante a gente saber que o aleitamento materno exclusivo é capaz de nutrir adequadamente o bebê durante os seus 6 primeiros meses de vida e que a mulher não precisa ter preocupações sobre se o seu leite é fraco, se o seu leite não é o suficiente para alimentar o bebê, porque depois a gente vai ver que a composição do leite materno é específica para cada momento da vida da criança. O aleitamento materno também pode ser predominante. Quando ele é predominante, eu tenho a alimentação pelo leite materno, mas eu também já começo a utilizar outras fontes alimentares líquidas, como chá, água e suco de frutas. O aleitamento complementado seria quando, além do leite materno, eu adiciono outras fontes alimentares de consistência líquida e pastosa ou semissólida, ou seja, eu já começo a adicionar outro tipo de consistência de alimentos para o bebê. E ele também pode ser misto ou parcial, que é quando a criança já se alimenta de uma variedade de alimentos, mas ainda continua fazendo uso do leite materno para sua alimentação. Então, é muito comum a gente ver que por diversos fatores, algumas mães ou muitas mães não seguem essa orientação do aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses. É compreensível que algumas causas realmente precisam
que esse aleitamento seja interrompido, mas é importante que sempre que ele possa, que ele seja continuado, que ele seja mantido na forma exclusiva, porque a introdução precoce de alimentos pode trazer algumas desvantagens para a criança, já que quando ela se alimenta de outras fontes, sem ser o leite materno, isso pode prejudicar a absorção dos nutrientes do leite materno, como o ferro e o zinco. Ou seja, além dela não estar recebendo o alimento ideal para a sua fase de desenvolvimento, que seria o leite materno, essa outra fonte alimentar ainda vai prejudicar a absorção de nutrientes muito importantes presentes no leite materno. Além disso, pode aumentar a prevalência de certas doenças desse período de vida, já que o leite materno ele é muito rico em imunoglobulinas, em fatores de proteção para doenças. É bom a gente saber que o aleitamento materno ele não traz benefícios apenas para o bebê, mas ele também traz muitas vantagens para a mãe. Então, é importante a gente saber que o aleitamento materno ele traz uma prevenção para o câncer de mama, ou seja, a mulher que amamenta, ela tem menor risco de desenvolvimento de câncer de mama em relação àquelas que não amamentam. Então, o aleitamento materno, ele também protege contra uma nova gravidez, ou seja, ele serve como um método anticoncepcional que pode ser utilizado durante os 6 primeiros meses de vida do bebê, desde que durante esse tempo a criança seja mantida em aleitamento materno exclusivo. Porque, de acordo com a introdução de novos alimentos, esse método anticoncepcional da lactação, ele perde a sua eficácia e não pode mais ser utilizado com tanta segurança. Além disso, a gente pode lembrar que o aleitamento materno tem menor custo financeiro, já que as fórmulas infantis, que são os principais alimentos que são utilizados junto com o aleitamento materno, têm um alto custo, têm um impacto financeiro. E além do que, o aleitamento materno ele promove um vínculo afetivo muito forte entre a criança e a mãe. Além disso, uma outra vantagem em relação ao aleitamento materno é que ele acelera o período de recuperação da mulher, ou seja, a evolução uterina após o parto ocorre de maneira mais rápida e a mulher também consegue retornar com maior facilidade ao peso que ela tinha antes de engravidar. Então, crianças que são amamentadas exclusivamente com leite materno têm menor infecção por meningite bacteriana, também menores índices de infecção do trato respiratório e do trato urinário. Além disso, o aleitamento também evita a diarreia nesses bebês e diminui o risco de alergias e de desenvolvimento de doenças como asma. Ou seja, ele é importante no desenvolvimento não apenas de doenças nesse período de 0 a 6 meses, mas também de outras doenças que a criança pode ter no desenvolvimento de alguns anos após, como alergia e asma. Ela também promove uma melhor nutrição. É necessário esclarecer para as mães que o leite materno contém todos os nutrientes que a criança precisa para um bom desenvolvimento nas quantidades ideais. Ou seja, a mulher não precisa ficar preocupada de o leite não ser suficiente para nutrir o seu filho, já que ele é muito bom e que contém muitos macro e micronutrientes que são essenciais para o bom desenvolvimento da criança. Além disso, ele também tem um efeito positivo na inteligência e reduz a chance de a criança ter obesidade e outras complicações cardiovasculares no futuro. Então, qual é a composição do leite materno? É necessário a gente esclarecer, é importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas, principalmente as mães, tirem essa preocupação de que o leite pode não ser suficiente para a nutrição ou para o desenvolvimento da criança, já que ele tem todos os nutrientes que são adequados e, além disso, ele tem a mesma característica em todas as mulheres, ou seja, nenhuma mãe, nenhuma mulher precisa ficar preocupada
a respeito do seu leite ser fraco ou do seu leite não ser suficiente para suprir, para alimentar o seu filho, já que todas as mulheres produzem o leite com a mesma composição, com os mesmos micronutrientes, com os mesmos macronutrientes. É importante a gente saber que o aspecto do leite materno ele também muda ao longo do desenvolvimento do bebê, de maneira que o primeiro leite que desce, que é chamado de colostro, que é aquele do primeiro ao 7º dia de vida do bebê, ele é mais rico em água, ou seja, ele promove uma hidratação maior para a criança, ele contém mais imunoglobulinas, ou seja, mais anticorpos, e ele também promove o estabelecimento da flora intestinal do bebê, favorecendo a expulsão do mecônio, que é a primeira defecação da criança. Depois disso, a gente tem o leite de transição, que é aquele que aparece entre o 8º e o 14º dia de vida. E depois a gente tem o leite final, que é o leite que aparece a partir do 15º dia de vida, que é um leite que vai ter mais proteínas, vai ser um leite com mais gorduras e que vai promover uma boa nutrição e o bom desenvolvimento da criança. Além disso, o leite ele também tem a sua característica alterada na mesma mamada, ou seja, o leite que a criança ingere no início da mamada tem características diferentes do leite que vem no final da mamada. Não é que sejam dois tipos de leite, é que no início o leite ele é mais rico em água e no final o leite é mais rico em gordura. Então por isso que é importante que quando o bebê vá ser amamentado, que ele possa ser amamentado até o final, ou seja, até que o seio da mãe, pelo menos um, fique seco e depois a criança é amamentada do outro lado, para que ela possa absorver tanto a água e os outros nutrientes que tem no início do leite, quanto a gordura e a maior quantidade de outros nutrientes que tem no final do leite. Isso acontece por quê? Porque à medida que a criança vai mamando, ela estimula as glândulas mamárias a produzir leite naquele momento. E aí isso vai alterando as características do leite ao longo de uma mamada. E como o leite materno é produzido? Muitas mulheres também ficam preocupadas em relação à quantidade de leite, já que muitas pensam que tem pouco leite ou que o leite não vai ser suficiente para os 6 meses, mas é importante que elas saibam que a produção de leite se mantém por toda a lactação. Ou seja, enquanto a mulher estiver amamentando, ela vai estar produzindo leite, porque o estímulo para a produção de leite vem da sucção que o bebê faz e o esvaziamento da mama. Ou seja, quanto mais o bebê é amamentado, quanto mais ele faz essa estimulação da glândula por meio da sucção e do esvaziamento mamário, mais leite vai ser produzido. Isso porque o estímulo da sucção libera no cérebro, na glândula pituitária, 2 hormônios muito importantes, que é a prolactina e a ocitocina. E assim, isso estimula a produção e a descida de leite. Dessa forma, é bom que as mulheres saibam disso para que o aleitamento materno exclusivo seja estimulado, ou seja, quanto mais o bebê for amamentado, mais leite você vai produzir. E assim não precisa dessa preocupação em relação à quantidade de leite ser insuficiente. E sobre a técnica da amamentação. Como eu posso saber se o bebê está tendo a pega adequada? Existem algumas técnicas que a mãe deve seguir para que o seio seja esvaziado da melhor maneira possível, mas também existem alguns sinais indiretos que você pode perceber se o bebê está sendo bem alimentado ou não. Se ele está ganhando peso adequadamente e se na fralda existe um volume considerável de urina, isso fala a favor de uma boa alimentação. Além disso, se a mãe consegue amamentar
sem sentir dor, isso também é um ponto positivo que fala a favor de uma pega correta da criança. Mas existem alguns passos que devem ser seguidos para que o bebê tenha a pega correta da mama. Primeiramente, o rosto da criança deve estar virado para o seio da mãe. E também é importante que o tronco e a cabeça estejam na mesma direção. Além disso, é importante que o nariz da criança toque a auréola do seio e que o lábio inferior esteja totalmente virado para fora. E que a criança pegue uma boa parte da auréola do seio da mãe. Alguns sinais que falam a favor de uma pega inadequada são: se a mãe sente dor durante a amamentação, se quando a criança vai mamar o seio fica esticado ou distorcido, se quando a criança vai ser amamentada ela fica com covas na bochecha ou se faz movimentos com a língua durante a sucção. Seguindo esses passos, não existe uma posição específica para amamentar. Qualquer posição em que a mulher se sinta confortável e que possa apoiar o bebê durante todo o período e também que a criança possa ficar numa posição confortável, qualquer posição que contenha esses critérios pode ser utilizada. O importante é o conforto da mãe e do filho e, além disso, que esse momento possa promover um vínculo afetivo entre os dois. Em relação à manutenção da amamentação, é importante que sejam abordados temas como a alteração no padrão das mamadas, ou seja, pode ser que durante esses 6 meses a criança continue mamando o mesmo número de vezes durante o dia, mas cada episódio é por um tempo diminuído. Isso não quer dizer que a criança não quer mais o leite da mãe ou então que ela não está com fome, mas isso fala a favor de que ela aprendeu a ser amamentada com uma maior eficiência, ou seja, ela aprendeu a fazer os movimentos de sucção de uma maneira mais eficiente e assim consegue se alimentar com a mesma quantidade no período menor do que quando acontecia no início da amamentação, onde ela ainda estava aprendendo a realizar esse processo. É importante também que seja levada em consideração a alimentação da nutriz, porque ela precisa ter esses nutrientes para que eles estejam no leite materno e para que ela também não tenha deficiência de macro e micronutrientes que serão utilizados para a produção do leite que ela vai amamentar. E outro aspecto muito importante é o retorno da mãe ao trabalho. A gente sabe que no Brasil a realidade social é que muitas mães precisam interromper a amamentação para voltar ao trabalho. Nesses casos, é indicado que a mãe possa ordenhar um pouco de leite, possa fazer essa retirada manual do leite, estocar ele adequadamente e poder utilizá-lo depois para amamentar o filho, ou ser utilizado por outra pessoa quando ela não estiver presente. É importante que todas as medidas para a continuação do aleitamento materno possam ser utilizadas, porque ele traz muitas vantagens para a criança e para a mãe. E em que situações a amamentação deve ser restrita? Mães infectadas pelo HIV não podem amamentar os seus filhos. E essa restrição não é apenas temporária, é uma restrição definitiva. Além disso, existem alguns medicamentos que são incompatíveis com a amamentação, como alguns antihipertensivos e alguns neuroepilépticos, entre outras classes. É importante que a mãe, se vai amamentar e se está fazendo uso de alguma medicação que ela não sabe se pode ou não ser utilizada durante esse período, peça informações, tire dúvidas com um médico ou outro profissional da área da saúde. No caso da doença de Chagas, a amamentação ela é restrita na fase aguda da doença e caso a mãe tenha algum sangramento no mamilo. No caso da tuberculose, a mãe pode amamentar desde que
higienize as mãos antes da amamentação, proteja a boca e o nariz com uma máscara durante esse período e desde que ela esteja fazendo o tratamento para a doença. E a criança também, desde que a criança também esteja fazendo o tratamento de profilaxia. E na hanseníase, a mãe ela pode amamentar também, desde que ela não tenha nenhuma lesão no seio e desde que ela esteja fazendo o tratamento há pelo menos 3 meses. E em relação ao desmame, quando ele pode ser iniciado? Ou seja, qual é o momento ideal para que eu possa interromper a amamentação? Existem algumas indicações de organizações de saúde para que esse processo seja mantido, para que a amamentação seja mantida até pelo menos uns 2 anos de idade. Contudo, isso varia muito entre famílias, entre realidades sociais. E o importante é que pelo menos os 6 meses de amamentação exclusiva sejam mantidos. Depois disso, fica a critério da mãe e a critério também da criança, que pode dar alguns sinais de que ela não quer mais ser amamentada. Por exemplo, crianças que possuem mais do que 1 ano, se é vontade da mãe interromper a amamentação e instituir uma alimentação apenas com outras fontes alimentares, isso pode ser feito sem nenhum problema. A criança também pode mostrar um menor interesse nas mamadas, ela pode dar alguns sinais de que não está mais tão interessada em ser amamentada. Por exemplo, ela aceita a variedade de outros alimentos, ela se sente satisfeita, ela consegue se alimentar de outras fontes alimentares, de líquidos, sólidos, semissólidos, depende do estímulo que a mãe dá para alimentar a criança. Além disso, ela pode aceitar não ser amamentada em situações locais especiais, como por exemplo, na frente de outras pessoas, ou em algumas situações onde ela perde o interesse pelo seio da mãe. Quando a criança também consegue dormir sem mamar, isso é um sinal positivo de que você pode iniciar o desmame, já que ela não sente mais essa necessidade da amamentação, principalmente na hora de dormir, que muitas mães sentem dificuldade de interromper a amamentação na hora que a criança vai dormir. Essas informações que nós demos, esperamos que sejam úteis para vocês, para os seus familiares, parentes, amigos, mas é sempre bom lembrar que em caso de dúvidas, em caso de maiores informações, em caso de problemas associados à situação do aleitamento materno, procure um médico, procure um profissional da saúde e esclareça suas dúvidas. Aqui estão alguns das nossas referências.